Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Bem, nós estamos iniciando mais uma live e conversar com vocês um pouco sobre a doutrina que é a doutrina espírita, e eu tenho feito aqui uma live por semana ou de 15 em 15 dias para falarmos um pouquinho sobre, assim como eu tinha dito logo que passaram as eleições, que eu ia dedicar um pouco mais a fazer lives sobre essa questão da fé, da espiritualidade, sem nenhum propósito político, é claro, mas falarmos sobre essa doutrina que é a doutrina do amor. Bem, quero primeiro fazer uma oração de abertura pedindo a nossos irmãos para que nos conceda a oportunidade de podermos falar um pouquinho desta nossa, que é a nossa fé. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento, por estarmos aqui, por estarmos buscando a instrução, por estarmos falando um pouquinho da doutrina espírita e por estarmos, ó Pai, compartilhando com nossos irmãos e com nossos amigos, para que a gente possa juntos fazermos uma reflexão deste dia, desta instrução do Evangelho e daquilo, ó Pai, que temos a oportunidade de transmitir e receber dos nossos irmãos e irmãs. Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Bem, amigos, hoje nós trazemos aqui, eu trago aqui hoje com vocês, um texto que é muito importante no capítulo 20 do Evangelho, está aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trago aqui uma leitura e uma busca de entendimento e reflexão sobre esse texto, sobre esse capítulo do primeiro texto, é claro, do Evangelho, que diz o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de empregar obreiros para laborar em sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de uma moeda pela jornada de trabalho. Enviou-os à vinha, saiu de novo à terceira hora do dia e, avistando outros que estavam ociosos na praça, convocou-os: e ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Saiu novamente, às horas sexta e a nona do dia agiu da mesma forma. Saindo a 11ª hora, deparou com outros que estavam ociosos, os quais indagou: por que permanecereis aí o dia inteiro sem trabalhar? E afirmaram que ninguém os havia convocado, e eles lhe disse: ide também vós outros para a minha vinha. Pelo anoitecer, o dono da vinha disse ao que cuidava de seus afazeres: chama os trabalhadores e paga-os, começando dos últimos até os primeiros. Então, aproximando-se os que foram para a vinha a 10ª hora, receberam uma moeda cada um. Compreendendo que foram para a vinha a 10ª hora, receberam uma moeda cada. Comparecendo por sua vez os que foram chamados primeiro, acreditavam que receberiam com acréscimos, contudo receberam nada mais do que uma moeda cada um. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, protestando: esses últimos trabalhadores só 1 hora, e os igualaste a nós? O que suportamos de peso do dia e do calor? Mas, em resposta, esclareceu a um deles: meu amigo, nenhum dano te causo. Não combinaste comigo uma moeda de tua jornada? Toma o que te pertence e vai-te. Quero dar o último tanto quanto a ti. Não é me permitido fazer o que quero? Acaso teu olho é mau porque sou bom? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Bem, isso está aqui no livro da Bíblia, do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. E também nós podemos comparar a isso
a uma reflexão. Bem, meus amigos, amigas que nos acompanham, que tem a permissão de nós para fazermos essa reflexão, permissão dos irmãos espirituais, para fazermos essa reflexão observando o texto do Evangelho quanto aos trabalhadores de última hora. Jesus, ele foi muito, como professor, como mestre, ele apresentou no Evangelho 40 parábolas. E suas parábolas eram dedicadas a pessoas simples. Ele falava do campo, em sua maioria das parábolas, e falavam às pessoas mais simples e pessoas, obviamente, que trabalhavam no campo. Era um outro período, mas mesmo assim podemos contextualizar para os nossos dias as parábolas do Cristo. E hoje iremos falar um pouquinho da parábola da vinha, em se tratando de trabalhadores de última hora. Podemos já de imediato questionar e dizer qual o critério do Cristo nesta parábola. Seria qual o critério utilizado, então, do homem, que era proprietário da vinha, para com os trabalhadores. Afinal, uns chegaram primeiro, outros depois, e os que chegaram por último teriam recebido também o mesmo valor que os primeiros. Se levarmos em conta alguns fatores, nós vamos primeiro levar em consideração que os últimos não conheciam a vinha e não tinham sido convidados. E ao pensarmos que poderia haver uma injustiça divina, nós vamos então entrar em um contexto de questionamento do que é puro e do que é divino. Levando em conta, primeiro, o conhecimento da tarefa. Segundo, que o atraso não seja por má vontade, que a ociosidade não seja uma ociosidade que realmente foi planejada. No direito a gente dizia o seguinte, quando alguém pratica algo, diz assim, que não haja dolo, vontade de poder não participar da vinha. Porém, nós podemos também avaliar que aqueles trabalhadores, todos eles, inclusive os últimos, aceitaram de imediato o convite do Senhor da vinha. E a isso, nós podemos observar que não houve, então, má vontade, que não houve planejamento estratégico para não trabalhar na vinha, mas sim o aceite daquele convite por todos. E nós, como cristãos, como espíritas, nós vamos então questionar a justiça divina no momento em que aqueles trabalhadores vão receber primeiro, aqueles que, sendo o último, recebem primeiro. E vamos questionar então que isso foi um equívoco e que Jesus estava ensinando equivocadamente a nós. A nossa missão é de acordo com a nossa chamada. E quando falamos da vinha, estamos falando de nós mesmos. Eu trabalho a humanidade. Segundo o próprio Evangelho, no capítulo 20, na sua explicação e instruções dos nossos irmãos da espiritualidade, nós espíritas somos os trabalhadores de última hora.
E a nossa missão aqui não é outra senão realizar a tarefa, o trabalho. Que trabalho é esse? De que forma? Sendo nós os trabalhadores que fomos convocados agora ao trabalho na transformação planetária. Lembremos-nos nós que aceitamos o convite, se quer dizer até uma convocação, antes de aqui reencarnarmos com a nossa missão. Não devemos questionar Deus. Muitas pessoas questionam Deus porque fulano, beltrano, a grama do vizinho é mais bonita do que a da gente, o carro do vizinho é mais bonito do que o nosso, é mais novo, o salário da outra pessoa é melhor e eu me dedico tanto e sou tão trabalhador e fulano não faz nada, eu não lembro nem de Deus e tenho uma vida boa. E começamos então a questionar Deus em nossas vidas. Mesmo em silêncio lá no fundo, continuamos a questionar a espiritualidade. Questionamos e questionamos e questionamos. Meus irmãos, irmãs, amigas e amigos, nós devemos cuidar do nosso salário. Nós devemos cuidar daquilo que temos compromisso e que nos comprometemos antes mesmo de aqui estar. E quando o Evangelho, na instrução dos nossos irmãos dos Espíritos, se nos alerta que nós espíritas somos trabalhadores de última hora, é porque de alguma forma nós estávamos lá aguardando para aqui vir e realizar o trabalho. A vida muitas vezes nos leva a despertar lentamente. Alguns despertam primeiro, outros despertam depois. E na lei da reencarnação, a justiça divina e o despertar disso tudo cabe a nós, do nosso livre-arbítrio. Os convites, e o Senhor da Vinha nos convida toda hora para trabalharmos na vinha. E a vinha sendo nós mesmos para trabalharmos o nosso eu, para trabalharmos o nosso espírito, para que as nossas ações na matéria sejam de acordo com o trabalho qual nós somos chamados. Porque ao cumprirmos a tarefa, a nossa tarefa, nós vamos receber o nosso salário. E se ficarmos preocupados com o salário do nosso semelhante, vamos deixar de cumprir a nossa tarefa e observarmos apenas o salário do semelhante. E se formos fiéis, vamos compreender que Deus jamais comete injustiça. Por mais que na nossa compreensão humana podemos pensar de que há uma injustiça, mas ela não há. Devemos levar em consideração outros pontos que são muito importantes no nosso entendimento como cristãos espíritas. Alguns não têm a mesma capacidade que outros e precisam ser instruídos ao chegar na vinha para poder realizar o trabalho, para poder exercer as tarefas. E que capacidades são essas? Que dificuldades são essas? São as dificuldades morais, meus irmãos. Que neste planeta, que é uma grande vinha, e que devemos realizar o trabalho como trabalhadores e operários, trabalhadores de última hora, devemos vencer primeiro a nós mesmos, eliminando vícios, paixões, porque seremos sim recompensados pela justiça divina.
tudo está sendo observado, tudo está sendo muito bem observado e direcionado. Por mais que na nossa compreensão humana podemos achar que tudo está errado, que o planeta não evolui, que as pessoas estão piores a cada dia, que nós a cada dia estamos piores também, que a humanidade está degenerada e que está tudo errado, mas tudo está sendo muito bem observado. E nós fomos chamados não para julgar, mas para trabalhar. E livrar-nos de vícios e das paixões humanas para podermos melhorar e evoluir como espírito, para poder contribuir na grande humanidade que é o universo. Os trabalhadores de última hora, meus irmãos, nós como espírita, vamos sim receber o nosso salário. Mas precisamos trabalhar com boa vontade, com amor, com dedicação, na vinha do Mestre Jesus. Nós, com o trabalho com relação à questão da espiritualidade, e esta vinha, pensemos numa vinha planetária, mas podemos pensar também nós como a vinha e o trabalho como virtude. Sendo a vinha nós mesmos e o trabalho as virtudes que devemos construir durante toda a nossa existência. Jesus nos mostrou, naquela época, mostrou aquele povo através de parábolas, e a parábola da vinha, ele deixa bem claro, nesta parábola, a interpretação da própria reencarnação, de que uns vão primeiro, outros vão depois, e os ciclos vão mudando, e os espíritos vão reencarnando, uns chegam primeiro e outros depois, e nós que aqui estamos e aqueles que virão depois. Mas ele nos mostra hoje, trazendo daquela época, contextualizando para os nossos dias, o que nos impede de evoluir, o que nos impede de trabalhar na vinha com maior dedicação, com maior boa vontade, com maior sentimento de amor. São sentimentos que devemos buscar eliminar em nós durante toda a nossa vida, que é a ganância, que é a superioridade perante as outras pessoas. Às vezes nos sentimos superior às outras pessoas, mais inteligentes, mais poderosos, mais intelectuais, mais e mais e mais e mais, quando na verdade somos filhos de um mesmo Deus e estamos na mesma via. É que uns ainda não entenderam a tarefa, mas cabe a nós, a cada dia, buscar compreender a tarefa da vida. O grande problema é que a gente às vezes quer tutelar todas as coisas, tutelarmos tudo, tutelarmos até mesmo as pessoas. Queremos ser dono das pessoas, queremos ser dono não só da vinha, queremos tomar a vinha do mestre, do dono da vinha. Tem religiões, e aí eu não estou aqui para criticar, porque cada uma, de acordo com o seu grau de entendimento, o grau de compreensão, que já se sentem dono da vinha e dono do dono da vinha. Que se não pensar como eles, que não agir como eles, não vão receber os seus salários. Seja se chegar amanhã, ou seja se chegou ontem. Precisamos entender que encher os nossos corações de superstições, de dogmas, também não vão melhorar o corpo, a nossa vinha, o templo de Deus. Precisamos compreender e trabalhar
para que aqueles que são pessoas que erram, assim como nós erramos o tempo todo, que tenhamos coragem para poder trabalhar o amor, para poder trabalhar a compreensão aos nossos irmãos. Quando Jesus disse, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, ele nos convoca a trabalharmos fielmente na vinha. Trabalhar com o quê? Para quê? Aonde? Como? Amigos, amigas, irmãs e irmãos, nós somos chamados o tempo todo ao trabalho. A humanidade anseia pelo trabalho. E cabe a nós, como, não digo adepto, mas cabe a nós, como conhecedores, minimamente falando, desta doutrina, levar a mensagem para que a vinha seja trabalhada de acordo com a proposta que nos foi feita pelo dono da vinha, que é Deus, do seu Filho Jesus. Nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, nosso paradigma. Jesus explica que às vezes nos estacionamos, mesmo chegando em primeiro. Às vezes chegamos em primeiro na vinha, mas estacionamos, não damos sequência. E aqueles, às vezes, que chegam por último, trabalham muito mais que nós, pelo caminho certo, pela direção certa. E pelo método, método quer dizer caminho, então pelo método correto de trabalhar na vinha a qual foi chamada. Trabalhar com zelo, fluir de forma de compreensão, compreender que somos trabalhadores, que devemos resgatar a todo dia nossas dívidas de acordo com as nossas com os créditos que adquirimos trabalhando na vinha terra ou trabalhando na vinha internamente em nós. Muitas vezes, meus amados e minhas amadas, nós passamos a vida toda querendo corrigir as pessoas, julgando as pessoas. Passamos a vida toda julgando nossos pais. Mas eles não podiam ter feito isso, eles não poderiam ter feito aquilo. Nossos irmãos, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos colegas. Passamos a vida toda dizendo que todo mundo de certa maneira, está errado. Passamos a vida julgando os nossos políticos, os nossos líderes das casas espíritas, das igrejas, os padres, pastores, e passamos a julgar, e esquecemos que o trabalho é nosso, na vinha. E que cada um será responsável de acordo com o seu trabalho. Se usou da vinha para trabalhar para o mal, o que fazer? Cada um dará conta de si mesmo, das suas atividades e do seu trabalho. Nós espíritas, não nos cabe outra coisa a não ser trabalhar na vinha pelo amor. Informar as pessoas, dizer aos nossos irmãos que nós estamos aqui, estender a mão ao nosso amigo, ao nosso semelhante, aos nossos semelhantes. Precisamos oxigenar, e aí é o que deve acontecer em cada um de nós, como espírita, oxigenar o tempo todo a relação de nutrir com as pessoas, uma relação de amor, uma relação de compreensão, e criando uma energia, um estado mental ou uma energia de forma de sintonia espiritual para que a gente possa superar até mesmo as nossas diversidades.
estudar, como diz Kardec, instruí-vos, ter bom coração, perdoar, trabalho na vinha é o caminho. Somos, sim, trabalhadores de última hora para podermos, sim, neste trabalho, criar a verdadeira fraternidade universal. Que Deus nos ilumine e nos guarde. E assim fica a mensagem desta semana. Muito obrigado. Fiquem com Deus.